Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma tela de login de cadastro mais interativa. Então vai ter uma animação entre a mudança dessas duas opções, tanto para login como para cadastro. A gente vai ver animação CSS, alinhamentos de input, transition, vamos ver várias outras propriedades CSS, então fiquem até o final, montem comigo aqui a tela de login e vocês vão ver que a gente vai aprender várias propriedades, várias funçõezinhas legais aqui com CSS. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e deixem o like se vocês gostarem do vídeo, tá ok? Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo bacana para vocês. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês como é que ficou. Então essa daqui é a tela, é o resultado final. Tá ok? Eu vou abrir aqui no Mozilla também, ó. Isso aqui é a nossa tela final, tá? Então, ele tem uma parte aqui para quem já possui cadastro. Então, aqui, na verdade, pessoal, eu tô simulando uma opção de entrada, uma tela de login para um sistema, para um site, para uma área administrativa. Então, aqui, para quem já tem o cadastro no site, né, ou no sistema, e aqui para quem vai criar pela primeira vez. Então ele vai ter que inserir os dados de nome, e-mail, password, ou ele tem a opção também de criar a sua conta através de uma dessas redes sociais. Então olha aqui, tem um hover aqui, eu coloquei uma propriedade chamada transition, né, justamente para haver essa mudança suave, se vocês perceberem aqui, tá ok? Aqui também, ó, só para demonstrar a propriedade também, notem que o ícone vai aumentando, tá, do nome, do e-mail, do password, tá ok? Aqui também um hover com um transition, tá? Então, e a parte mais legal, pessoal, é essa interação aqui. Então, se eu tenho já os dados para eu logar nesse sistema ou site, eu vou clicar aqui e olhem só, que bacana essa transição. Isso tudo feito com keyframe, feito com animação CSS. E vocês vão aprender tudo isso daí, tá ok? Vocês vão aprender tudo isso, é só ficar até o final do vídeo, tá? Desse tutorial, que vocês vão sair daqui entendendo tudo, beleza? Aqui então ele está simulando a parte de quem já possui uma conta, tá? Então ele vai inserir o e-mail, o password e vai entrar, tá ok? Ou a opção das 3 redes sociais aqui. Lembrando que isso daqui é só a parte de front-end, tá? Então é a parte da tela só, tá? Não tem nenhuma interação com o banco de dados, nem com nenhuma linguagem dinâmica. Não que a gente não possa fazer, comentem aí abaixo que a gente faz sim, tá ok? Isso aqui é só a parte de front-end, tá beleza? Então mais uma vez aqui para vocês verem, olha só a interação, que bacana. Isso tudo com animação CSS, HTML, CSS, JavaScript aqui só está inserindo uma classe no body, se eu não me engano, para poder fazer essa mudança mesmo, essa transição. Só isso, o restante é puro HTML e CSS. Então, sem mais delongas, vamos para o código, tá pessoal? Então aqui eu estou utilizando o Visual Studio Code, tá ok? O que eu fiz aqui até agora? Eu criei uma pasta chamada Login Dev, vocês deem o nome que vocês quiserem para a pasta de vocês, um index com o HTML, tá? Só alterei o login aqui, o title aqui para login, tá? E aqui na pasta, pessoal, eu vou criar uma pasta CSS e mais uma pasta chamada JS. CSS vai ficar o nosso arquivo de style.css, que vai estilizar o nosso site, né? Vai embelezar o nosso site. E o JS vai ficar aquela função que eu falei para vocês, que vai fazer justamente essa inserção e remoção dessa classe no nosso body, tá ok? Então, começando pelo nosso index, o que a gente vai fazer primeiramente? Eu vou utilizar o Chrome aqui, tá? E eu vou navegar lá na minha pasta. Então, localhost /youtube localhost /youtube e a minha pastinha aqui, que é a Login Dev. Então, notem que não tem nada, eu não inseri nada no meu
no meu Visual Studio Code apenas o title login aqui. Essa daqui eu vou deixar, pessoal, só para a gente ter como base, tá bom? Para a gente verificar as cores e tudo mais. Como eu não lembro tudo de cabeça, então a gente vai utilizar isso daqui para pegar essas informações. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa tela de login, de cadastro, pessoal, é estruturar o nosso HTML. Então é importantíssimo que a gente tente estruturar da melhor forma possível. Quanto melhor a gente estruturar o HTML, menos CSS a gente vai precisar para ficar posicionando ou alterando, alterando as coisas dentro da nossa tela de login, do nosso cadastro, tá ok? Então é importantíssimo que a gente estruture da maneira correta. Pode ser que a gente tenha que voltar um pouco no HTML para inserir uma div ou outra, ou uma classe, mas isso não tem problema nenhum. Isso aí a gente vai acrescentando de acordo com a necessidade da nossa estilização e do nosso layout. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Eu vou colocar tudo isso daqui num container, certo? E isso daqui eu vou chamar de content, ou seja, de conteúdo, tá? E vocês deem o nome que vocês quiserem, tá ok? Content. Lembrando que o meu conteúdo, existem dois tipos de conteúdo. Esse conteúdo aqui, que possui esse formato aqui à esquerda, né, com esse Welcome Back, esse Create Account, e esse outro conteúdo aqui, de Sign to Developer, e esse Sign Up aqui, Hello Friend. O que quer dizer com esses conteúdos? É que serão, quando a gente estruturar o HTML, será uma div conteúdo com essas informações aqui, tá ok? E uma segunda div com essas informações aqui. Então o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é que uma está sobre a outra, tá ok? E isso aí a gente vai aprender depois como é que faz essa interação ali. Então o que a gente vai fazer é estruturar ela de cima para baixo com os dois conteúdos que eu mostrei agora para vocês. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para o meu código. Então tudo isso, pessoal, vai ficar dentro de uma div container, tá? Uma div class container, perdão, tá? E vão ter dois conteúdos, como eu disse para vocês. Então, eu vou deixar uma classe content, que vai ser uma classe geral, e aqui eu vou nomear como first content, tá? Opa, perdão, uma class first content, tá? Então tá aqui, ó. E eu vou repetir o código, só que aqui vai ser a minha second content. Então, retomando aqui o raciocínio, vão ser dois conteúdos, tá? E depois a gente vai sobrepor um ao outro, beleza? O primeiro conteúdo, então esquece um pouco esse segundo conteúdo aqui, tá? Essa segunda classe. A gente vai trabalhar aqui a primeira first content aqui. Então o que ela tem aqui? É isso que a gente está enxergando agora aqui, beleza? Eu vou dividir esse meu first content, lembrando que o first content é isso aqui, tá? Eu vou dividir ela em duas colunas, tá? Essa coluna de Welcome Back e essa coluna de Create Account. O que é interessante que a gente tenha noção também? Olha só, pessoal. Vocês notem que elas são tem o mesmo estilo, é um estilo parecido. O que está acontecendo aqui é que a coluna dessa verde, a coluna verde, quando eu cliquei aqui, ela foi para a direita e anteriormente ela estava à esquerda. Mas notem que fonte, coloração, os botões são todos parecidos. Então a ideia é que o primeiro conteúdo se repita ao segundo conteúdo e a gente entre com algumas classes modificadoras apenas para alterar essas pequenas alterações. Por exemplo, aqui, ó, esse botão aqui, notem que ele tem uma transparência e quando eu passo o mouse em cima, né, essa passada a gente chama de hover, né, ele altera o fundo para branco e aqui ao contrário. Tá vendo? Então, essas pequenas modificações a gente vai fazer com uma classe CSS modificadora. Mas a base dela toda, né, vai ser em cima de uma CSS base, né, vamos dizer assim. Então, por isso que eu vou tentar sempre estar com a mesma... Vou tentar repetir a mesma classe, a mesma estrutura, tanto para o primeiro como para o segundo.
para o segundo conteúdo. Então, primeiro, vamos lá, container, content first content. Então, aqui eu vou dividir ela em duas colunas. Então, a primeira coluna eu vou chamar de first column, tá ok? E a segunda de second column, tá? Então, primeira coluna vai ser isso aí, conteúdo que está em verde aqui. E a segunda coluna vai ser esse conteúdo que está em branco aqui. Beleza? Agora, pessoal, a gente vai começar a colocar as partes escritas aqui da nossa tela de login, tela de cadastro. Tá? Então, nessa primeira coluna aqui, first column, o que eu tenho aqui? Eu tenho um H2 que eu vou nomear uma classe title, tá ok? Porque esse título aqui, Welcome Back, ele é a mesma coisa que esse Create Account, que é a mesma coisa que os outros aqui, certo? Sign in to Developer e Hello Friend. As únicas coisas que mudam, volto a repetir, é só a coloração. Então, eu vou botar um H2 aqui e o valor dele aqui, a escrita dele aqui vai ser Welcome Back, tá ok? E aqui embaixo, eu vou colocar um parágrafo com uma classe chamada Description, de descrição. Então, eu vou colocar o primeiro conteúdo aqui e o segundo conteúdo vai ser esse, por favor, logue-se com as suas informações pessoais. Please log in with your personal info. E abaixo disso, um botão. Botão eu vou colocar uma classe btn, tá? Novamente, o botão vai ter as mesmas características que os outros botões. E ele vai ter um sign in, tá? Eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Tá vendo, pessoal? Beleza, estruturei essa primeira parte aqui. Na minha segunda coluna vai ser essa segunda parte aqui, ó. Tá vendo? Second column. Então vai ter o quê? Novamente um H2, um H2 de class title, certo? Create account, é o conteúdo dentro dela, dentro do H2. Aqui, pessoal, redes sociais, tá vendo? Eu vou colocar dentro de uma div de class social media, tá? Ou seja, mídias sociais. Vai ser uma lista. Essa lista uma lista não ordenada, né? Essa lista eu vou dar o nome de... depois eu vejo, que eu não vou inserir nenhum nome de classe aqui, depois eu penso aqui, tá? Mas vai ser uma lista com 3 LIs, né? 3 LIs, e eles vão ser, pessoal, essas listas aqui vão ser âncoras, né? Vão ser links, porque a ideia aqui é justamente eu clicar e fazer a minha criação de conta, ou nesse caso aqui, fazer o meu login através dessas redes sociais. Então aqui vai ter um A, né? Um H-link, né? Que a gente chama um href, tá? Aqui eu vou alterar, vou colocar o jogo da velha, né? Porque a gente só tá formatando mesmo a página, tá? Então vocês notem que eu tenho 3 LIs, tá? Com uma âncora. Eu vou deixar aqui escrito Facebook, Google Plus e LinkedIn. Mas o que vai acontecer? Eu vou voltar ali para vocês verem como é que tá ficando, tá vendo? Ó? Mas o que vai acontecer, pessoal? Eu vou substituir tudo isso daí por ícones. E os ícones que nós vamos utilizar vai ser através do Font Awesome, tá? Então eu vou ensinar para vocês como a gente carrega o Font Awesome e como a gente utiliza os ícones, no caso, os ícones das redes sociais aqui, tá? Aqui embaixo, notem que é a mesma fonte, a mesma característica que isso daqui. Eu vou colocar como sendo, então depois dessa social media, eu vou colocar um parágrafo chamado description, e o conteúdo vai ser isso daqui: ou utilize o teu e-mail para o registro, tá? Vou voltar lá para mostrar para vocês como é que tá ficando. É interessante, pessoal, toda vez que nós vamos estruturar o HTML, a gente comente, porque senão a gente acaba se perdendo. Poxa, será que eu estou mexendo no first content, no second content? Então, para a gente criar esse hábito, é interessante sempre a gente vir aqui, ó, no final
e comentar. No caso aqui é o social media. Aí vocês coloquem o comentário que vocês acharem interessante. Fim, social media, aí vai a critério de vocês. É só para que vocês não se percam, né? E também comentar aquelas estruturas de grande relevância, de grande importância, né? Então aqui é second column, né? E aqui é o first content, tá? Vamos voltar ali, tá? Então aqui, pessoal, assim, agora a gente vai entrar na nossa parte de formulário, né? Então aqui são 3 inputs. Esses inputs, eles estão e o botão também, eles estão em volta de um formulário, né? O formulário justamente para fazer o envio das informações para o servidor e fazer aquela validação toda, né? Se nós estivéssemos utilizando uma linguagem dinâmica. Então aqui, ainda dentro de... Por isso que é interessante a gente comentar. Então ainda dentro de first content, certo? Second column, olha aí, deixa eu voltar aqui. Então embaixo de description, né? Eu vou ter um formulário. Eu vou colocar uma classe chamada form, tá? Esse action aqui eu vou tirar, tá? Porque a gente não vai utilizar ele, tá? E aqui, pessoal, são os 3 inputs, certo? O primeiro input aqui é o input do tipo texto, certo? Eu vou excluir o name e o ID, que nós não vamos utilizar, tá ok? Input password, tá ok? Input password. E o último input, perdão, eu pulei. E entre eles, né, é um input do tipo e-mail, tá ok? É o input do tipo e-mail. Notem que no nosso layout existe esse name, e-mail, password, além dos ícones, certo? Essa descrição ela é colocada através de um atributo chamado placeholder. Então eu vou colocar aqui placeholder para o nome, para o nosso e-mail e para o nosso password. O que eu coloquei aqui é password mesmo. Password, tá? Eu vou salvar aqui. Notem que ele vai ficar ali. Então, a partir do momento que eu começo a escrever, ele sai, tá? Isso tudo já é natural do próprio HTML, tá ok? Os ícones eu vou inserir depois, tá? Junto com o font awesome que eu falei para vocês. Então aqui tá faltando o que? Só o meu botão, um button de class btn, tá? E ele vai ter a descrição de sign up. Vou salvar, pessoal, e tá aqui, ó, o botão aí. Beleza? Vamos ver como é que tá ficando. Então, a primeira parte aqui a gente finalizou, tá? Só ficou faltando realmente os ícones, tá? Que eu vou trazer através do font awesome, beleza? Tá? A segunda etapa, ou melhor, o segundo conteúdo é esse daqui, ó. Como eu falei para vocês, vai ser esse aqui. Então, notem que ele é a mesma coisa do que o primeiro conteúdo. A única diferença, e eu vou falar para vocês qual que é que não tem aqui o nome, né? O input name. No lugar desse input name veio um link, né? De esqueceu a senha. E e a mudança desse verde aqui, né? Que ao invés de ser do lado esquerdo, está sendo do lado direito, né? Então houve uma inversão, tá? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Até para a gente acelerar a nossa estruturação. Eu vou pegar aqui dentro do first content, desde da primeira coluna até a segunda coluna, vou dar um Ctrl C. E aqui no second content eu vou dar um Ctrl V. O que eu vou alterar aqui, pessoal, é que deixa eu me achar aqui. Tá, second content. Eu vou botar aqui second content, né, até para eu poder me achar depois. Second content, tá?
Então, se eu der um F5, notem que eu só repeti as estruturas, tá vendo? Primeiro conteúdo e segundo conteúdo. Mas o segundo conteúdo, ele é inverso, tá? Então, notem que o primeiro conteúdo, esse meu welcome back à esquerda e a criação de conta com os inputs do lado direito. E no segundo conteúdo, na segunda div, ele é ao contrário. Então, eu vou ensinar para vocês, eu vou fazer essa inversão com Flexbox. A gente consegue ordenar. Então, mesmo que a gente tenha no HTML estruturado daquela maneira, né? Dessa maneira aqui, eu consigo, utilizando o Flexbox, depois alterar essa ordem. Então eu vou ensinar para vocês na hora que a gente estiver estilizando o nosso CSS. Então o que a gente vai fazer agora é apenas inserir e modificar essa parte do conteúdo, né? Então aqui, ao invés de welcome back, é hello friend. Então vou colocar aqui hello, hello, friend, né? Insira os seus dados pessoais é aqui, ó, enter your personal details. Opa, deixa eu voltar aqui, beleza. Start your journal with us é aqui, tá? Então o que eu tô fazendo aqui é só substituindo, tá, o conteúdo. Sign up, né? Então ao invés de sign in é sign up. Isso para o segundo conteúdo, tá, pessoal? Sign in to developer. Então ao invés de criação de conta, aqui é sign in to developer. As redes sociais continuam as mesmas. Utilize or use your email. Aqui, ó, account. O input, o único que não vai existir é esse input name, certo? Só o e-mail, password. O link aqui, então aqui o que foi acrescentado vai ser um link, certo? Com conteúdo de forgot, esqueceu sua senha, certo? E o botão aqui de sign in. Vamos voltar aqui, dar um refresh. Tá aí, pessoal. A gente acabou de estruturar então o nosso HTML, tanto do primeiro conteúdo como do segundo conteúdo. O que a gente precisa fazer agora é apenas estilizar o nosso CSS, inserir, né, trazer as fontes, né, ou melhor, as fontes da própria página também, os ícones, né, com font awesome, e depois inserir aquela função de JavaScript. Para que o vídeo não fique muito longo, pessoal, eu vou parar por aqui e vou continuar no próximo vídeo a segunda parte nossa, que vai ser a estilização CSS, tá beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido, gostado. Se inscrevam, assinem ali o sininho para que vocês recebam no e-mail de vocês o conteúdo novo que está chegando. E compartilhe, pessoal, isso ajuda bastante, tá? Não esquece de curtir também se vocês gostaram e deixe no comentário abaixo algumas observações que vocês tiverem, tá ok? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo.